Muito bom de verdade. Sejam bem-vindos a bordo do jeito diferente de fazer televisão, ao vivaço na noite desta terça-feira, hoje já 12 de maio de 2015. Vamos juntos? Que horas são? 7 da noite, 3 minutinhos, 7:03, ao vivo. Em seguida comigo, nós vamos trazer um tema que o Jornalismo Master tem acompanhado: a complicação da vida dos institutos de pesquisa, cada vez mais em descrédito. Pois bem, em novidade, nesta semana, mais uma decisão contra os institutos, lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Quem vem para falar sobre o assunto é o advogado Dr. Francisco Ferreira, famoso porque derrubou muitas pesquisas na eleição passada. O Jornalismo Master ainda vai te deixar bem informado na noite desta terça-feira sobre tudo de mais importante que está acontecendo em João Pessoa, em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil e no mundo. Ainda o Jornalismo Master linkado com as câmeras da CEMOB, o trânsito em tempo real, ao vivaço, de verdade, porque você está a bordo do Alex Filho. Com você. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Ei, agradecendo a Deus sempre, sempre. O som tá uma delícia, hein? O som tá gostoso, que maravilha. Agradecendo a Deus, vivendo pela fé. Eu não paro, eu não desisto, porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Não somos super-homens, não, mas nós somos de Deus, somos de Cristo, por isso podemos tudo naquele que nos fortalece. Seja bem-vindo na primeira e única, toda nossa, a sua TV Master. se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. E aí? Não desisto. Por quê? Deus, sou Cristo. Legal! Ao vivaço, eu espero que o tom do nosso maestro seja o tom da sua vida, que essa música possa ser a inspiração da noite desta terça-feira. Obrigado de verdade. 7h05, maestro. Girou, a notícia já está me chamando, a informação já está me convocando. Em nome da Central Master de Jornalismo, notícias. Olha, o Estado decreta emergência em mais 27 cidades paraibanas. A seca já atinge 88% da Paraíba. Em abril deste ano, 170 cidades já estavam em situação de emergência. Que drama, não é? O governo da Paraíba vai apresentar decreto recomendando municípios a não realizarem festejos juninos. A gestão estadual está preocupada com a crise econômica que afeta as cidades brasileiras. O governo estadual não financiará comemorações neste mês de junho. João Pessoa, a capital de todos nós paraibanos, está entre os 10 destinos que mais sediaram eventos internacionais no Brasil em 2014. Já pensou que notícia extraordinária? Pois bem, os dados são do Instituto Brasileiro de Turismo. A capital paraibana ocupa o 9º lugar do ranking nacional. Parabéns, parabéns de verdade à nossa João Pessoa, a todos nós, portanto. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba aprova contas do governo Ricardo Coutinho e José Maranhão. O socialista teve as suas contas de 2011 e 2012 aprovadas pelos deputados estaduais. As contas do senador José Maranhão, referentes ao ano de 2010 como governador do estado da Paraíba, foram aprovadas por unanimidade.
Parabéns, neste caso, ao governador Ricardo Coutinho, não é isso, Gildo? E ao senador José Maranhão. E João Pessoa podendo para valer no turismo. Só mais um comentário em relação aos festejos juninos. Olha, vale lembrar que nós tivemos prefeitos presos, prefeitos na cadeia. Por quê? Por conta desses shows. É o seguinte, não precisa achar que é difícil, não. Para a gente achar a malandragem, para a gente detectar a malandragem, tem como me dar mais retorno? Me dá mais retorno, se apitar a gente volta. Não é do BG, não, só da voz. Isso. A malandragem é a seguinte, a banda tal vende o show por R$100 mil, o cachê da banda tal custa R$100 mil. Então, o prefeito pede a nota fiscal no valor de R$200 mil. Tira-se o imposto da operação do que está a mais dos R$100 mil. Claro, se a banda tem um cachê de R$100 mil e está apresentando uma nota fiscal no valor de R$200 mil, logo o valor, de R$100 mil a mais gerará um imposto que, digamos, essa banda não pode pagar, arcar com esse custo, esse diabólico custo, que nada mais, nada menos é do que o roubo elegante de prefeitos no bolso do contribuinte, não é? E de cidades que às vezes vivem em estado de miséria financeira. Aí é que é 1 milhão de vezes pior, ou não é? Pois bem, tira-se o imposto desses R$100 mil a mais, eu vou colocar, digamos, cada caso, R$20 mil, digamos, não importa quanto exatamente. Os R$80 mil ficam livres para o prefeito. Ou nós não tivemos aqui na Paraíba a operação Pão e Circo, não era essa a operação Pão e Circo, não é? A minha produção garante então a informação. O nome da operação era Pão e Circo. Circo porque nós, paraibanos, éramos os palhaços. O palhaço é feito para você rir dele, ou da cara dele, digamos assim. Então nós éramos os palhaços desse circo. Como em plena crise financeira, de norte a sul, leste a oeste, do Brasil, os prefeitos que garantem estar de pires nas mãos, pedindo, implorando dinheiro ao governo federal, à presidenta Dilma Rousseff, ao governador do estado também, é sempre assim, o menor pede para o maior, o prefeito pede para o governador e o governador pede para o presidente, não é assim? Como esses prefeitos têm a coragem de gastar, despejar milhões e milhões de reais em festas? Eu quero só abrir um parêntese em relação a eventos com uma logística pronta para atrair milhões e milhões de reais, às vezes até como é o caso, não digo do bilhão, mas de milhões e milhões do São João de Campina Grande. Se você perguntar ao Rio Grande do Sul, os eventos do Rio Grande do Sul, que existe em cada temporada do ano, se eles irão parar por conta da crise, lógico, evidente que não irão parar. Mas eu me refiro a cidades pequenas. Nós estamos vivendo uma seca diferente da
que nós vivemos há alguns anos. Eu fiz um especial com o Jornalismo Master e a seca era a seca do gado. Agora é a seca de água para beber. Ou não é? Agora é a seca de água para beber. É a seca de água para tomar banho. Questões essenciais da vida. Todas. Nós estamos vivendo, além desta seca, uma crise tenebrosa. A média no Brasil é de 8% de desemprego oficial, dado que saiu ontem, segunda-feira, no começo da semana. Saiu ontem, 8%. Na própria informação nacional, no próprio dado, já se colocava, se oficialmente contamos com 8% de desemprego no Brasil, coisa que não se via há 13 anos, extraoficialmente, no mínimo, coloque 10%. 10% de desemprego no Brasil. Agora, essa é a média nacional. Essa é a média nacional, amigo. Essa é a média nacional. Sabe como é essa história lá no sul do Brasil? Acho que o estado que menos foi afetado, se não me falha a memória, foi Santa Catarina. E o retorno está fugindo, aumenta um pouquinho. Santa Catarina. 3% de desemprego. Se tem um estado ou uma região com 3, 4% e a média nacional é 8%, sobra logo para a gente, não precisa filosofar não, sobra para o Nordeste. E imagine nesses municípios que os prefeitos garantem estar vivendo a pior crise dos últimos anos, de pires na mão, em um estado de miséria financeira no município, nos cofres do município. Como se admite gastar milhões com o São João? De fato, é uma catástrofe. É uma catástrofe. É rir do povo. É rir do povo. Agora, cidades, imagino que na Paraíba são poucas, mas cidades como Campina Grande, de Campina Grande você não pode tirar o São João. É uma defesa da cidade? Não, isso não se trata da cidade. Vamos lá. Se você pegar uma dezena, 5 dezenas de cidades bem pequenas no nosso estado e colocar ou tirar o São João, eu garanto que 3, 4, 5 dias de festa não existe nenhuma estrutura pronta, não existe nenhuma cadeia produtiva pronta, não existe dezenas de empresas que se transportam para esse lugar, para essas cidades por conta deste São João. Não existe. Agora, Campina Grande faz parte da famosa indústria do turismo de eventos regionais, festas regionais. Eu faço uma defesa muito tranquila de um São João como o de Campina Grande. É o caso de Caruaru, não é? Caruaru. Tirando Campina, eu acho que tem ali Patos no sertão, me parece. Bananeiras também, mas com estrutura. Eu quero saber se tem logística e estrutura. Ou é um evento para armar ali 5 barracas da cidade. Eu acho que Bananeiras é com estrutura, né? Pois bem, não sendo, amigo, não vamos rir do povo não, porque o povo está chorando. O Brasil está com índices de desemprego. Você vai numa cidade dessa, então, deve ser negócio de 20%. O desemprego, se não for muito maior.
as empresas enxugando, as indústrias enxugando, os serviços enxugando, as empresas de serviço. Não dá para brincar com dinheiro. Então eu não estou perturbando os prefeitos aqui não. Eu não estou atrapalhando a vida dos prefeitos aqui não. Eu não estou estragando a festa dos prefeitos não. Mas que é incompetência, que é irresponsabilidade, que é uma safadeza com o dinheiro do povo, isso é. Rir da cara do povo, sim. E tem muito prefeito que é assim, sim senhor. Tanto é que a Polícia Federal traduziu isso dizendo o seguinte: tem muito prefeito que é bandido e botou muito prefeito na cadeia por conta desse tema das festas, onde dá para lavar um dinheiro que não é brincadeira. Essa é que é a verdade. Olha, vem aí o restaurante Porto Madeiro para a alegria dos nossos telespectadores. Que horas são ao vivo nesta terça-feira? 7h18, hein? O Porto Madeiro oferece um conceito de gastronomia diferenciado. Com sua cozinha internacional, buffet de saladas, festival de massas, sugestões do chefe para 2 pessoas e agora também com festival de comida japonesa. Além disso, o restaurante conta com ambientes diversificados como salas privativas para reuniões, salão climatizado, terraços com jardim, estacionamento, VIP Drive Service e Delivery. Porto Madeiro, Rua Antônio Carlos Araújo 60, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba. Fone 3247-1594. Delivery Porto Madeiro 3576-1594. Um espetáculo à parte. 7h19, ao vivo. Você sabe que o jornalismo master tem acompanhado o caso das pesquisas. Nós temos tido, infelizmente, aqui na Paraíba, um desastre com esse tema. Houve novidade em Brasília, essa semana, no Tribunal Superior Eleitoral, e nós vamos ressuscitar esse tema hoje aqui no Alex Filho com você. Antes, a Unimed, com uma super dica no mês de maio. Tio, filho, toma esse chazinho. Bruna, cuidado para não cair. Sabemos que de cuidado toda mãe entende, mas vamos dar uma forcinha. Mês das Mães Unimed, 20% de desconto nos planos individuais e familiares. É a sua mãe protegida e toda a família também. Faça a Unimed e retribua o cuidado que ela tem com você. Unimed, viva hoje, sempre. Na verdade, os institutos de pesquisa foram encurralados em Brasília. Deu errado, hein? Apelaram para Brasília e deu errado. O advogado já está conosco, famoso por suas defesas em relação às pesquisas erradas, ou seja, batendo de frente, essa aqui é a verdade. Doutor Francisco Ferreira conosco, doutor Francisco Ferreira, que eu tive o prazer de juntos estarmos em uma tarde agradável na residência do prefeitável, do pré-candidato a prefeito de Cabedelo, o deputado estadual Ricardo Barbosa. Pois bem, depois ele já esteve aqui no programa Politicando. Hoje à noite tem Politicando, não é, Alisson? Você pode até liberar o Politicando para mim daqui a pouco, para eu chamar o Politicando. Às 20h vem a Astrid Bacher, no comando do Estilo A. Às 9h entra o Bispo Albeni, com o programa Bastidores. E às 10h30, ao vivaço, o Tião Lucena no comando do Politicano. Pois bem, o nosso convidado já esteve com o Tião Lucena para trazer uma geral sobre esse tema e outros, porém, ele volta aqui, libera mais uma vez a câmera, ele está conosco hoje mais uma vez, o doutor Francisco Ferreira, para falar sobre a novidade desta semana. Qual é a ideia? É ter um jornalismo decente. Nós realmente, como no popular a gente coloca, nós metemos o pau. Essa aqui é a expressão, desculpa, tá? Expressão meio chula, mas essa aqui é a verdade. Descemos o sarrafo, não é?
nas pesquisas, aquelas loucuras. Porém, nós estamos dando sequência no jornalismo e trazendo os desdobramentos em relação ao tema. Mas teve um instituto, hein? O Seis Sigma. Puxa vida, em um tsunami de porcarias, o Seis Sigma acertou cirurgicamente, em cima mesmo. Desse jeito assim. Parabéns, é o Instituto Seis Sigma. Vai ficar na minha memória jornalística, não é? Porque a gente tem que criticar e elogiar. Falei no Politicando? Tem Politicando hoje à noite aqui na Master. O que é politicando? Politicando pode ser um monte de coisa. Tem muita gente que faz política pela aparência e não pela essência. Ah, doutor, pode ser isso também. Não sei se é muito comum no resto do mundo, mas em João Pessoa o que tem de falso bacana. Politicando é um programa que para estar aqui tem que ter coragem. Toda terça, às 10h30 da noite, aqui na TV Master. Eu fui na granja e peguei a porta, dei um cacete na porta e mandei tudo ir para aquele canto. Que espetáculo! Muito bom! Esse é o Politicando. Café São Brás agora, essa marca que orgulha o nosso estado, o estado da Paraíba. Sozinho, acompanhado, relaxado, feliz, concentrado, ansioso, ocupado, romântico, realizado. Novos cappuccinos São Brás, para cada momento um sabor. Olha, um último recado agora, vem aí o restaurante Pontal do Cabo e em seguida eu já volto com o meu convidado. Aliás, que horas são ao vivo? 7h24, 7 da noite, 24 minutinhos, cumprimentar meu convidado, nosso amigo advogado competente que ficou, quando eu disse ficou famoso, você vai concordar comigo, o sucesso e a fama não lhe faltava, mas a repercussão foi extraordinária no episódio das pesquisas. 1 minuto só, restaurante Pontal do Cabo, e eu volto para a gente falar de tudo isso. O Pontal do Cabo é sinônimo de tradição. E já são 18 anos, satisfazendo o paladar, o bem-estar, o conforto e a sua confiança. Tradição não se faz, tradição se conquista. E é pensando em você que o Pontal do Cabo preza pela qualidade e um excelente atendimento. Acesse pontaldocabo.com.br e siga-nos nas redes sociais. Pontal do Cabo, restaurante self-service, sabor ao extremo. De volta ao vivo, direto do estúdio 2 da Central Master de Produção, na noite desta terça-feira. Doutor Francisco Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Alex Filho, e a todos os telespectadores da TV Master. É sempre um prazer estar aqui concedendo entrevista no seu canal de TV. Já tive a honra de participar do Politicando e, mais uma vez, vindo a participar desses programas de grande valia para a população pessoense e também paraibana. Muito obrigado. A honra é do jornalismo da TV Master em recebê-lo. Agora, antes da gente trazer a novidade de Brasília nessa semana, justamente sobre o tema, em relação ao tema, pesquisas, um tema que eu acho que chegou a aborrecer os nossos telespectadores e telespectadoras, por um motivo muito simples, não precisa também ficar filosofando sobre isso não. Mexeu com a inteligência das pessoas, então as pessoas se indignaram, não é? As pessoas se sentiram meio que manipuladas, então isso é péssimo, não precisa a gente filosofar. Agora, antes da gente trazer a novidade, sobre a sua atuação, foi algo, me permita, premeditado no sentido de foco? O senhor focou ali e disse, aqui eu terei sucesso porque eu estou diagnosticando que está dando errado, aqui eu vou despertar, no melhor sentido da expressão, eu vou despertar a atenção de todo o Estado para um tema que está, não diria adormecido, porque é um
tanto quanto recorrente, mas está mais imoral do que nunca neste ano. Foi um foco seu específico ou foi por acaso? Não, veja bem, não foi um foco meu para as eleições. Na verdade, eu fui procurado por um partido Pátria Livre, o PPL, né, para que desconfiava das pesquisas eleitorais que vinham sendo veiculadas na imprensa nas eleições de 2014, tanto as pesquisas pré-eleitorais como as pesquisas eleitorais. Então, o Partido Pátria Livre, o PPL, desconfiando daqueles números vultosos em que aparecia os propensos candidatos e depois os candidatos naquela eleição, eles me procuraram e mandaram eu checar, fazer uma análise daquelas pesquisas, e aí, diante disso eu requeri, é previsível na legislação, na resolução 23.400 do TSE, que qualquer partido político, qualquer candidato ou qualquer coligação, ela poderá ter acesso aos dados internos das pesquisas eleitorais que são veiculadas num pleito eleitoral. Então, diante disso, eu requeri junto ao TRE os dados internos de uma determinada pesquisa e de um determinado instituto. Então, de posse destes dados internos, eu verifiquei inúmeras irregularidades, até mesmo indícios de fraudes. Então, diante deste aparato, eu diagnostiquei que aquela pesquisa, que uma determinada pesquisa, na verdade, não era uma, era duas, elas estavam eivadas de vícios, tanto formais, tanto de vícios técnicos, como também com indícios de fraudes. Então, diante dessa documentação, entramos junto ao TRE com um pedido de impugnação daquela pesquisa, que já tinha sido até divulgada, e pedindo a liminar para que fosse suspensa de todos os meios de comunicação que ela tivesse sido veiculada. E no método nós requeremos a aplicação da multa prevista tanto na lei das eleições, na lei 9.504, quanto na própria resolução 23.400 que regiu as eleições de 2014, notadamente no campo das pesquisas eleitorais. Então, essa primeira ação, ela foi concedida a liminar. Essa pesquisa foi tirada de todos os meios de comunicação. Na verdade, essa não, essas duas pesquisas. Eram aquelas pesquisas em que o senador Cássio Cunha Lima chegava a estar quase 30 pontos à frente do governador Ricardo Coutinho. Eram essas ou eu errei? Isso mesmo, essa mesmo. Tinha a pesquisa que o senador Cássio estava com 28 pontos de frente do governador Ricardo Coutinho naquelas eleições. Foi essas duas primeiras pesquisas que nós conseguimos ganhar, liminar no TRE, e no mérito conseguimos aplicar aquelas multas de R$53 mil para cada pesquisa. E as irregularidades, Alex, se me permite, eram várias. A resolução ela exige que todas as pesquisas eleitorais elas cumpram determinados requisitos. Como se sabe, as pesquisas eleitorais elas funcionam como verdadeiros termômetros eleitorais numa campanha. Porque, segundo a mais abalizada doutrina, os cientistas políticos, as pesquisas eleitorais elas funcionam, elas agem naquilo que eles chamam da teoria do voto útil, que é onde o eleitor, geralmente o eleitor menos que tem uma escolaridade mais baixa, menos esclarecido, esses eleitores, que são a maioria, eles tendem a debandar para aquilo que eles chamam de teoria do voto útil, ou seja, eu não quero votar em quem está perdendo. E dentre outras e outras consequências que uma pesquisa eleitoral evada de vício pode trazer, são várias, né? Dentre elas, a própria o desestímulo da militância daquele que está na traseira das pesquisas. Até a formação das alianças. Essas pesquisas eleitorais, um partido A, B ou C, ele tende a não se aliar com aquele candidato que está atrás nas pesquisas. Então, as consequências de uma pesquisa eleitoral evada de vícios, elas são gigantescas. Tanto é que a legislação prevê, tanto na lei das eleições, quanto cria anualmente, aliás, a cada eleição, uma resolução especificamente para tratar sobre pesquisas eleitorais. Tamanha a sua importância. Porque essas pesquisas erradas, fraudulentas, ou evadas de vícios legais, formais ou técnicos, elas causam um desequilíbrio do pleito eleitoral.
E aí, quais são esses requisitos, quais foram os erros, as irregularidades, os indícios de fraudes que eu detectei, notadamente, nestas duas primeiras pesquisas. Lá no começo, lá no início, antes de todo esse processo, antes dessa novidade agora dessa semana em Brasília. Só lhe pedir um segundo aqui para a gente abraçar o secretário Elton René, que está nos assistindo agora, nos prestigiando com a sua audiência e dizendo então, feliz em ver o amigo doutor Francisco, grande nome da advocacia. Pois bem, o secretário Elton René, que está celebrando um momento muito importante dessa sua missão no PROCON, que agora é uma Secretaria de Defesa ao Consumidor, que desde já é nosso convidado para nós dividirmos com as câmeras da Master essas boas novidades que os nossos telespectadores, como consumidores, precisam estarem atentos. Um abraço, Elton René, obrigado pela audiência. Vamos lá então, os erros. A legislação, antes de falar, eu queria dar um abraço para também meu amigo Elton René. Que vai estar no programa Bastidores, ou seja, antes de eu ir, a Master já voltou. Acabei de ser informado aqui no Ponto Eletrônico, vai estar hoje com o Bispo Albeni no programa Bastidores, o secretário Elton René. Pois bem, então eu espero um pouco mais e hoje às 21h, todos os nossos telespectadores, vocês poderão saber dessas novidades no programa Bastidores, a partir das 21h com o Bispo Albeni. Então, dentre os vários requisitos que a legislação exige para a veiculação e a publicação das pesquisas eleitorais, estão a exigência, por exemplo, de quantidade de eleitores a ser investigados, o percentual de sexo, idade, grau de instrução e nível econômico. Quem analisa alguns desses e mais outros requisitos, como grau de confiança, o nível de confiança da pesquisa, quem está de uma análise mais perfunctória, mais superficial desse requisito, acha que eles não são tão importantes. Mas eu explico por que são tão importantes. Então, por que a legislação exige que venha a ser registrado antes da divulgação o percentual de sexo, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados? Imagine que uma pesquisa não venha com esse registro, não venha com esses dados, esses percentuais, e ela seja veiculada como sendo uma pesquisa de nível estadual. E, na verdade, essa pesquisa ela foi realizada apenas na cidade de Campina Grande. Por exemplo, que a legislação também exige, Alex, que, além desses outros dados, que sejam também registrados os bairros e os municípios que foram pesquisados. E aí, uma pesquisa venha como sendo de nível estadual e ela tenha sido feita somente na cidade de Campina Grande. Todo mundo sabe que, em Campina Grande, quem tem o maior é o colégio eleitoral do candidato, do senador Cássio Cunha Lima, aquilo que chamam de currais eleitorais. Então, se o Instituto de Pesquisa não registra previamente aonde foi realizada, a área que foi realizada a pesquisa, e depois ele divulga essa pesquisa como sendo estadual, o candidato, o partido político contrário, que está na traseira, não tem como contrapor aqueles números. Daí é onde vem o desequilíbrio do pleito eleitoral. Então, da mesma forma, uma pesquisa feita somente na cidade de João Pessoa, sendo veiculada como sendo uma pesquisa de nível estadual, ela também traria determinados prejuízos, porque em João Pessoa, o candidato Ricardo Coutinho teria maior número de votos. Da mesma forma, se nós pegarmos uma pesquisa de nível nacional, e essa pesquisa, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, isso é uma hipótese, exigiu que fosse feita somente com aquelas pessoas de baixa renda. Certo. Todo mundo sabe que as pessoas de baixa renda, notadamente aquelas pessoas, devido ao programa Bolsa Família, tendem a votar nos candidatos do governo devido à política assistencialista que o PT instituiu no Brasil. Então, cada requisito desse é importante para se equilibrar o pleito, para se dizer, olha, a pesquisa foi feita somente na região de Campina Grande. Se o candidato Cássio, por exemplo, viesse na frente, todo mundo iria saber por quê. Então, e o candidato contrário iria saber contrapor aqueles números.
da mesma forma, uma pesquisa de nível estadual, se vier aqueles dados, aqueles percentuais de quantas pessoas do nível econômico tal foram investigadas, quantas pessoas do grau de instrução tal foram investigadas. Todos esses requisitos exigidos pela lei são importantíssimos para que a pesquisa ela tenha um maior grau de confiabilidade. E essas pesquisas feitas em 2014 não respeitaram, a maioria delas, quase 100% delas, que tem exceções, em todos os casos tem exceções, quase 100% delas não respeitaram esses requisitos mínimos e essenciais para que houvesse um maior grau de confiança daquela pesquisa eleitoral. E aí eu parto também, Alex, para os indícios de fraude. Quais foram os indícios de fraudes que nós encontramos nas pesquisas eleitorais? Então, de posse deste material probatório que nós requeremos junto ao TRE, que são as fichas de pesquisa, porque cada investigado, cada pesquisado, ele é entrevistado e é preenchido uma ficha, um formulário. Então, de posse desses formulários, eu vi em mais de 4 pesquisas que não havia a data da coleta da informação, não havia o nome do investigado, não havia data, não havia grau de instrução, não havia nível econômico, não havia sexo, não havia endereço, não havia bairro, não havia cidade. Resumindo, não havia absolutamente nada, havia tão somente um formulário rabiscado e marcado lá um X no candidato A, B ou C. Então, esses aí foram os indícios de fraudes. Tanto é que eu provoquei o Ministério Público Eleitoral para que se abrisse um procedimento, uma investigação, para saber se houve ou não fraude no processo de pesquisa das eleições de 2014. Isso está a cargo do Ministério Público Eleitoral. Ainda não sei quais foram as providências tomadas pelo Ministério Público. Agora, o advogado também reconhece, comecei chamando de senhor, mas pela idade vou me permitir chamar de você, bastante jovem e obrigado, despertando bastante atenção de toda a sociedade pelo talento profissional. O advogado, você também reconhece, quando eu digo advogado, é o seu lado advogado mesmo, o seu lado jurídico, também reconhece que há institutos sérios, por exemplo, eu fiz um elogio agora a um instituto, a uma marca, Seis Sigma, se você preferir não citar a marca, tudo bem, mas há institutos sérios, essa mesma receita de bolo serve para a gente fazer o bolo correto, sem o veneno? Assim, Alex, há realmente institutos sérios. Inclusive, quando a Seis Sigma registrava, permita falar o nome da Seis Sigma? Claro. Quando a Seis Sigma registrava uma pesquisa junto ao Tribunal Regional Eleitoral, gerava também certas celeumas, certas preocupações com relação àqueles mesmos candidatos que se achavam prejudicados por aquelas pesquisas com indício de fraude e com ilegalidades. Então, eles diziam o seguinte: doutor Francisco, eu quero também que você impugne essas pesquisas, que você entre com ação de impugnação a essa pesquisa da Seis Sigma, porque é tudo igual. Eles queriam colocar tudo no mesmo balaio. E eu digo, tudo bem, irei analisar para ver se há realmente alguma ilegalidade e se há algum indício de fraude para que eu pudesse entrar com ação de impugnação ao registro da pesquisa e à divulgação. E, correndo atrás disso, eu não notei nenhuma irregularidade nas pesquisas registradas e publicadas pelo Instituto Seis Sigma. Eu fui provocado por um partido político, sim, por um determinado candidato, que queria também que nós impugnasse o registro das pesquisas da Seis Sigma. E aí, eu, como advogado, eu não entro em aventura jurídica. Se eu sei que não há direito, se eu sei que não há o que reclamar à ordem jurídica e ao sistema jurisdicional, eu não o faria. E eu fui bastante sincero com esse candidato, com esse partido, e disse, olha, eu não terei como entrar com essa ação porque eu não vejo margem jurídica de erros e de fraudes ou de ilegalidades com relação à legislação eleitoral. Portanto, não há o que fazer com a pesquisa Seis Sigma. Ela está totalmente de acordo com os requisitos legais, ao meu humilde entender naquela época. Tanto é que entraram
contra o Instituto Seis Sigma. Houve um partido, um determinado partido, se eu salvo me engano, foi o partido de Walter Brito. Ele entrou com a ação contra o Instituto Seis Sigma e não conseguiu, foi negado. Então, eu não entro em aventura jurídica. E existe, sim, institutos sérios que cumprem com os requisitos. A última pesquisa do IBOP, também do primeiro turno, vale salutar, do primeiro turno, me procuraram para impugnar e eu não vi naquele momento. A última pesquisa do IBOP foi bem interessante, né? Foi bem interessante. Foi ali na margem de erro, foi correta, não foi? Se está dentro da margem de erro, presumo que está correta, né? Foi correta. Na última pesquisa, o IBOP previu um empate mesmo. Um empate para valer. Não foi nem empate técnico, foi um empate para valer. Então, se não me engano, 47-47. 47-47, salvo. Dos votos válidos seria assim, não é? Então, isso, perfeitamente. Então, realmente, há instituto que cumpre os requisitos, tanto é que o resultado das urnas são bastante próximos. O Instituto Seis Sigma, por exemplo, no primeiro turno, ele previu que a diferença pro Cássio seria de 1,3%. Salvo engano, 1,3%. Foi publicada essa pesquisa. E as urnas deram 1,37%. Ele errou por 0,07%. E a margem de erros do Instituto Seis Sigma, salvo engano, era de 3%, para mais ou para menos. Ou seja, não precisou de usar quase nada da margem de erro. Não precisou usar quase nada da margem de erro. Então, impressionante. O cuidado com as pesquisas são bastante... Tanto é que a legislação tem dois tipos de tipificações que há essa preocupação para que as pesquisas venham de forma correta e com o máximo de credibilidade e de confiabilidade. A nova reforma política, por exemplo, a mini-reforma, na verdade, de 2013, que não foi aplicada nas eleições de 2014, devido a um impedimento constitucional, que é o princípio da anualidade eleitoral, ela já previa um novo requisito para as pesquisas, que é, no ato do registro, além de todos esses requisitos que eu já citei, previu também que o Instituto de Pesquisa anexe no TRE a cópia da nota fiscal e do contrato da prestação de serviço. Isso inibe que os institutos façam pesquisas que não existem. Por exemplo, teve indícios, não tenho como provar, mas é apenas indício não é um fato verídico provado, é indício, de que teve pesquisas que foi feita em janeiro e foi divulgada em agosto, como sendo feita em agosto. Então, esse dado da mini-reforma eleitoral de 2013, que deverá valer agora para a eleição de 2016, ele já prevê que o Instituto de Pesquisa anexa essa nota fiscal, porque ele vai ter que tributar, vai ter que recolher tributos, e se quiser fazer esse tipo de maracutaia, na linguagem popular, terá que recolher novamente os devidos tributos. É pelo menos um sinal para tentar driblar. Que foi bastante simples esse avanço. Não diria nenhum avanço. Foi mais um requisito criado a mais que poderá também ser burlado. Poderá, sem dúvida. Eu tenho essas e outras, várias e outras críticas à mini-reforma eleitoral de 2013. E espero que essa nova reforma que venha agora traga não só com relação a tantos e tantos outros temas, como, por exemplo, o final da reeleição, o mandato único de 5 anos, acabar com a questão dos casos dos suplentes de senadores, que não virão mais na mesma chapa, virão aqueles que ficam em ordem de votação. Espero que de tantas reformas venham também novas e novas reformas com relação à pesquisa e venha também a aplicação de penas mais gravosas. Inclusive, a previsão criminal para a burla e qualquer ato que venha viciar uma pesquisa eleitoral. Eu acho que nós ainda avançamos muito pouco no campo da reforma político-eleitoral. Nós conseguimos aprovar um Código Florestal, nós conseguimos fazer um novo Código Civil, nós agora aprovamos o novo Código de Processo Civil, mas o Código Eleitoral, que é de 1965, continua ainda lá
paradinho com poucas mudanças. E aí uma grande mudança que nós vimos nos últimos anos sobre reforma política e eleitoral foi a lei da ficha limpa, que também ainda tem brechas, ainda tem minhas críticas a fazer à lei da ficha limpa, poderia ter vindo melhor, mas de certa forma foi um avanço. E no campo das pesquisas eleitorais, o avanço foi bastante singelo, bastante simples. Muito bom. Nós estamos recebendo o advogado doutor Francisco Ferreira e vamos fechar agora falando do que aconteceu essa semana em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, em relação ao tema. Falando em Ibope, já parabenizei o Seis Sigma e parabenizo o Ibope na pessoa do Eduardo Carlos, o empresário de comunicação Eduardo Carlos, o maior empresário de comunicação do nosso estado, que é o contratante justamente do Ibope em todas as eleições. Só pode contratar Ibope quem é afiliado da Rede Globo de televisão. Essa aqui é a verdade. As afiliadas da Rede Globo de televisão, ok? Bom, vamos fechar. Minuto final agora, doutor, falando do que aconteceu em Brasília essa semana. Conforme foi aqui explicitado, todas essas ações que foram julgadas procedentes pelo TRE, os institutos de pesquisas recorreram para o TSE. Certo? Lá no TSE foi mantida todas as decisões do Tribunal de primeiro grau, no caso que a instância de primeiro grau já começaram do Tribunal Regional Eleitoral. Então, inclusive, tem instituto de pesquisa que já está sendo executado. Tem um instituto de pesquisa que já está sendo executado. Esse instituto, prefiro não citar nomes, ele foi multado em R$53 mil, recorreu, o TSE manteve a decisão daqui do Tribunal Regional Eleitoral, em todos os seus termos, e eles não chegaram nem a recorrer para o Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário. Eles sabiam que não tinha mais jeito, o direito, aqui, a tese que eu levantei aqui na Paraíba, ela foi uniformizada lá em Brasília, essa tese agora, minha tese agora é nacional, e já prevendo que não havia mais jeito que se fazer, mesmo porque não havia matéria constitucional a ser alegada, ele já requereu o parcelamento da dívida. A dívida pode ser parcelada em até 60 meses, eles requereram o parcelamento, foi negado o parcelamento, concedido apenas em 20 vezes. Um outro instituto tem um recurso a ser processado para o TSE, que não foi processado aqui ainda, e tem um outro que já foi julgado no TSE essa semana. Essa semana, inclusive, fui notificado hoje dessa decisão. Fui julgado semana passada, mas eu fui notificado hoje da decisão. Fui também denegado esse recurso. Esse recurso não foi aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um processo de aplicação de 2 multas, no caso, R$106 mil. E acredito que essa decisão deverá transitar em julgado nos próximos dias para o Instituto também ser executado. Então, a tese no TSE, o mérito da tese sobre as ilegalidades das pesquisas eleitorais de 2014, ele foi pacificado e uniformizado pelaquele egrégio tribunal. Tá aí, então, os institutos de pesquisa, a gente pode tentar imaginar e ter esperança que vão pensar 2 vezes antes de imaginarem que nós somos 4 milhões de palhaços. Nós somos 4 milhões de paraibanos e paraibanas honrados e honradas. E como eu disse, o jornalismo master está dando sequência à mesma notícia e informação que nós acompanhamos no processo eleitoral. O desfecho em Brasília aconteceu justamente nesta semana com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em câmera aberta, esteve conosco o advogado que protagonizou esse lado jurídico, chamou e despertou a atenção de todos no processo eleitoral em relação a esse tema. Doutor Francisco Ferreira, muito obrigado por sua presença. Parabéns. Seja sempre bem-vindo ao Alex Filho com você e a nossa TV Master. Fique ao meu lado, vem aí Aqui Casa e logo após Aqui Casa, um giro de informações, notícias para você ficar bem informado, você ligado aqui
conosco na TV Master. Alô, Campina Grande, o meu beijo, o meu carinho. A TV Master chegou em Campina Grande. Deixe sua casa ainda mais aconchegante com produtos para cama, mesa e banho. Aqui na Casa você encontra uma linha completa com produtos exclusivos e de ótima qualidade. Marca Roupa Home, confeccionada em percal egípcio com variedade de 200 a 400 fios, as linhas de roupa de cama marca Roupa Home transformam quartos em templos. Tem a cama dos deuses, sem abrir mão da praticidade e comodidade exigida pelo cotidiano. Toalhas Budmeier. A Budmeier utiliza somente os melhores tipos de algodão que existem no mundo para a confecção de suas toalhas, tendo sido pioneira no uso do algodão egípcio no Brasil. A pré-lavagem e o pré-encolhimento garantem a maior absorção, volume, maciez e conforto do produto. Almofadas Decor Têxtil. A Decor Têxtil tem uma linha exclusiva de produtos com padrão de qualidade pré-definidos que agrega, além da qualidade, as últimas tendências em design e acabamentos, além da flexibilidade de tamanhos para que se adaptem aos mais variados ambientes. Produtos de consumo permanente, como são os produtos para cama, mesa e banho, é uma necessidade constante aí na sua casa, né? Por isso esses produtos têm que ser prático, bonito e principalmente confortável. Tudo isso, claro, você encontra aqui na Casa. De volta ao vivo na noite desta terça-feira, hoje 12 de maio de 2015. Vamos ficar bem informados em nome da Central Master de Jornalismo. Notícias. A ONU expressou preocupação com um projeto de lei que prevê a redução da maioridade penal aqui no Brasil. Debate polêmico que o jornalismo master está ligado. De 18 anos para 16 anos. Essa é a proposta. A organização disse em nota que a violência pode se agravar ainda mais se a proposta for aprovada. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados tem 3 meses para avaliar o projeto. A produção de motos caiu 30,7% em abril deste ano, em comparação com o mesmo mês em 2014. Foram fabricadas quase 147 mil motos durante o período. Segundo a associação do setor, as exportações passaram por redução de 60,3%. O Brasil fechou o mês de março com 24.400 milhões de acessos de banda larga fixa. O acesso está presente em quase 4 de 10 casas brasileiras, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações. Pesquisa indica que 24,8% da população brasileira adulta tem pressão alta. Os números são da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas. A pesquisa mostra que a quantidade de hipertensos aumenta com o avanço da idade e com a diminuição da escolaridade. Cuide da sua saúde. Novo terremoto no Nepal provoca pânico e pelo menos 41 pessoas morreram. 1.068 pessoas ficaram feridas. O tremor ocorre
poucas semanas após forte sismo que matou mais de 1.066 pessoas ficaram feridas, não é isso? Olha, vamos ao restaurante Cassino da Lagoa e em seguida eu estou de volta ao vivo na noite desta terça-feira. Lembrando que às 8 da noite vem aí a Astrid Bacher no comando do Estilo A. Depois, às 9 da noite, vem o Bispo Albeni com o programa Bastidores. E ainda hoje, às 10h30 da noite, a gente tem aqui na Master o Politicando, no comando do Tião Lucena. Agora nós temos o Cassino da Lagoa. Bem-vindos ao Cassino da Lagoa, conhecido como Cassino dos Advogados, Políticos e Empresários. No coração da cidade, um restaurante com ambiente climatizado, cozinha regional, nacional e internacional. Carta de vinhos com os principais rótulos do Brasil e do mundo. Pratos preparados na hora com a qualidade que se tornou tradição há 45 anos. Aberto também para a realização de aniversários, casamentos e confraternizações, funcionando de domingo a sexta a partir das 11 horas da manhã. Cassino da Lagoa, sabor, requinte e tradição no coração da cidade. Parque Solon de Lucena, 3221-4275. Nós vamos agora a um recado especial em nome da educação, é isso, Letícia? Da Prefeitura Municipal de João Pessoa, para você. Essa é a creche municipal que fica no Geyser. Olha só a alegria da criançada. Alegria mesmo é saber que já são 8 creches como essa. No ensino fundamental, agora todas as escolas têm aulas de robótica. João Pessoa contratou por concurso mais de 1.000 profissionais de educação e paga o segundo maior salário do Norte e Nordeste aos professores. Fomos uma das primeiras capitais a implantar o passe livre. Dá para entender essa alegria toda, né? Prefeitura de João Pessoa. Trabalho para nossa gente viver melhor. Legal, de volta, já 8 da noite, Buba e Teco, maestro, alegria, alegria, programa da família paraibana. Muito obrigado pelo seu carinho a bordo do jeito diferente de fazer televisão, o Alex Filho com você. Agora é hora de falar de alegria, porque sabadaço agora tem um grande evento na Buba e Teco. O Eduardo é esse garoto que vai aparecer agora na sua tela, exatamente. Ele é o Eduardo do canal Gloob, canal infantil por assinatura, não é? Canal da Globo, canais Globosat, canal Gloob. Pois bem, esse é o Eduardo, um ator mirim que faz muito sucesso no Gloob e ele é daquele programa Tem Criança na Cozinha, do Gloob, o Eduardo do Tem Criança na Cozinha. Ele vai estar aqui em João Pessoa, na Buba e Teco, sábado agora, 16 de maio, em uma manhã de autógrafos na Buba e Teco da Praia, na Avenida Edson Ramalho, logo após a quadra de Manaíra. Ele também vai estar aqui em João Pessoa, neste sábado, na Buba e Teco do Shopping Mangabeira. Alô, Zona Sul. É verdade, ele vai estar lá no Shopping Mangabeira em uma tarde de autógrafos, no mesmo sábado agora, 16 de maio, o Eduardo, ator mirim que está fazendo muito sucesso no canal Gloob, vai estar aqui na Buba e Teco, de manhã na loja da Praia, à tarde na loja do Mangabeira Shopping. Tudo isso para você curtir bem de pertinho, na Buba e Teco. Quanto paga? Claro que absolutamente nada. O Eduardo vai contar pra gente desta manhã e tarde de autógrafos na Buba e Teco. Oi, pessoal de João Pessoa, eu, Eduardo Martins, do Tem Criança na Cozinha, vou estar dia 16 de maio na loja Buba e Teco da Edson Ramalho, das 11 às 13 horas. E também na loja Buba e Teco do Mangabeira Shopping, das 15h30 às 17h30. Espero todos vocês lá, hein? Não esqueçam, sábado, dia 16 de maio, hein? Valeu, até lá! Legal, de verdade. Raíssa Importes pra gente fechar.
La Nuit Trésor, the new feminine fragrance, Lancôme. Eu estou indo embora, prometendo voltar amanhã, se Deus assim nos permitir, com gente que brilha e acontece para todo o estado, assim como você que esteve a bordo do jeito diferente de fazer televisão. Alex Filho, com você. Vem aí a Astrid Bacher no comando do Estilo A. Às 9 da noite, Bispo Albeni no comando do programa Bastidores. Tião Lucena comanda Politicando a partir das 10h30. Fique aqui na primeira e única toda nossa, a sua TV Master. Claro, com a bênção dele. Agradecendo muito a Deus por sua vida, por sua saúde, por sua família. Confiando nele. Deus abençoe você. Deus abençoe a Paraíba. Tchau.